Paz, gente, a gente está aqui com o pastor Guilherme para falar um pouco sobre seguir Jesus e qual é o chamado de Jesus nas nossas vidas. Paz, Gui, a gente está aqui hoje para falar sobre seguir Jesus. O que é seguir Jesus para você? As pessoas acham que hoje seguir Jesus é como se simplesmente Jesus entrasse na vida da pessoa para que Deus fosse um ajudador, para ajudar na escola, para ajudar a ter um relacionamento, para ajudar a ter uma família. E na verdade, o seguir Jesus de verdade é você entregar a sua vida de verdade para Ele e deixar Ele escrever a tua história, os teus dias. É algo muito mais além do que simplesmente um ajudador. As pessoas acham que Jesus é como se fosse um tijolo de uma parede que vai ajudar a parede a ficar bonita. Não. Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina, que é a estrutura de toda a nossa vida. E seguir a Jesus a gente só consegue quando a gente deixa de viver a nossa vida para viver a dele. Amém. E você acredita que seguir Jesus, depois que você conhece verdadeiramente Ele, é algo que flui, assim, que não existe outra opção a não ser seguir e fazer a vontade dele, ou que é uma escolha da gente? Eu acredito que o seguir a Jesus, você continua tendo uma luta da tua carne, do teu físico, mas o Espírito o conduz para isso. Não vou dizer que você não tenha luta, que isso não seja uma luta semanal ou diária, mas com o Espírito Santo você vai conseguir seguir Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus sobre graça, e graça é a capacidade de nós servirmos a Deus com excelência. Então, quando nós estamos com essa graça manifesta nas nossas vidas, nós conseguimos servir a Deus com excelência. Referente a chamado, como a gente descobre qual que é o nosso chamado? Porque para você seguir Jesus, você precisa saber o seu chamado e para onde você tem que estar indo. Como que a gente faz para descobrir o nosso chamado, para a partir disso segui-lo? Excelente pergunta. Antes de você descobrir o seu chamado, você tem que descobrir quem você é. E Deus me deu uma chave nesses dias, nesses últimos dias, nesse período que eu estou fora. Ele ministrou no meu coração o seguinte, que para mim descobrir quem eu sou, eu preciso descobrir e conhecer a Deus como Ele é. As características dEle, a capacidade dEle, a profundidade dEle. Porque quando eu conseguir descobrir quem Ele é, eu vou saber na verdade quem eu sou de verdade. Gênesis deixa claro que nós somos imagem e semelhança dEle. Então quando eu descubro quem Ele é, na verdade, eu estou descobrindo quem eu sou. Daí depois eu vou ter clareza de viver o meu chamado. A palavra diz que Paulo falou assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós só vamos saber se nós combatemos o bom combate, se nós completamos a carreira, se nós soubermos qual é esse combate, qual é a carreira. Porque nós não damos socos como o mar. Há um negócio direcionado sobre nós, há um propósito específico. Nós não somos todos iguais, então cada um tem um propósito específico. Eu não preciso ser você e você não precisa ser a mim. Mas existe um propósito específico e a gente vai descobrir isso quando simplesmente nós conhecemos a Cristo. Daí nós vamos ter a revelação de quem nós somos e ter a revelação do real chamado e propósito de Deus nas nossas vidas. Você liderava a igreja, você liderava o grupo de jovens, e agora você está lá em Dallas estudando e aprendendo mais de Deus. A gente vê que estava tudo pronto, aparentemente estava tudo pronto aos olhos dos homens aqui, tudo certinho, tudo lindo. E Deus falou assim, não, vão para lá que eu tenho algo novo para vocês lá. Qual que é o propósito dessa viagem de vocês? Existia sim uma estrutura que humanamente para a gente estava muito confortável. Estava sobre uma igreja excelente, com pessoas excelentes, com uma liderança extraordinária, com a empresa, com a minha família, com as minhas filhas, todas na escola, tudo bonitinho. Só que eu fiz uma oração a Deus junto com a minha esposa, porque eu sabia que no fundo, eu sabia que existia algo mais profundo para mim descobrir, que existia algo mais profundo para mim aprender. Existia a questão de eu me conhecer e saber o real propósito de Deus na minha vida. Então existiam algumas dúvidas e Deus nos direcionou para isso, para nós passarmos um período fora, para que nós tivéssemos um tempo nosso como família, mas também nós tivéssemos um tempo nosso de família, de pessoal com Deus, para que haja uma maturidade.
É algo fácil? Não. É algo que todo crente pede. Jesus, muda, Senhor, vem, me leva para onde o Senhor quiser, e levanta a mão e vai embora, chora, fala, eu quero ir. Só que a hora que existe a real mudança, que o Senhor nos tira do nosso comodismo, da nossa rotina, e fala assim, para tudo, porque eu quero te ensinar algumas coisas, para tudo, porque eu quero ministrar coisas específicas em você, para tudo, porque eu quero dar uma direção. Eu posso testemunhar hoje, não é fácil. Dos primeiros 15 dias, eu só não voltei de vergonha, realmente de vergonha, de falar assim, só ficou 15 dias e voltou. Mas eu passo por esse questionamento, até mesmo dentro do meu coração, eu passava muito, mas dentro do meu coração, no espírito, eu tinha um refrigério, que eu e minha esposa sabíamos que nós estávamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que era certo. E isso não tem preço. E pastor, como que foi o processo de decisão para vocês irem para... Sempre vai existir a tua vontade, a vontade de Deus, e acho que até a vontade do inimigo, onde nós somos bombardeados. Isso não foi um negócio que Deus falou conosco há 15 dias atrás. Foi um processo a gente tomar essa decisão. Então existia algo no nosso coração. Nós começamos a orar. E é como que um pássaro faz com que seus filhotes venham voar. Uma águia. Como que ele faz? Ele coloca alguns espinhos no ninho, para que simplesmente ele saia desse lugar de acomodação e ele não volte, para ele conseguir voar de verdade. Então não é um negócio fácil. No entanto, quando nós chegamos lá, nos primeiros dias, houve um questionamento dentro de nós falando assim, o que eu estou fazendo lá? Por que minha família está fazendo tudo isso? A minha filha não fala inglês e ela tem uma professora que só fala inglês. Ela não tem nada de estrutura. E houve este questionamento nosso. E Deus nos deu uma palavra falando o seguinte, da mesma maneira que você está plantando, a sua família está plantando. E todos vocês vão colher. Como que você vai saber que você deveria tocar na igreja ao invés de simplesmente ir para a África? Como que eu estou no lugar certo, que eu sei que eu estou no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa? Relacionamento com Jesus. Nós temos que entender que nós não entregamos a nossa vida para o diabo. Nós não entregamos a nossa vida para o inimigo. Nós entregamos a nossa vida para o Rei dos Reis, que sabe o que vai acontecer amanhã, que escreveu os nossos dias. Então ele tem total capacidade de me conduzir. O normal da igreja é que se eu estou numa área confortável, eu sinto paz, então é isso que Deus tem para mim. Eu estou num lugar onde eu estou me sentindo, não com maior intensidade agora, mas antes com muita, num lugar desconfortável, mas eu sei que Deus me colocou no lugar certo, na hora certa, para fazer o que é certo. Como eu sei isso? É igual Jesus. Nós não vimos Ele sendo crucificado. Nós não vimos Ele ressurreto. Mas eu tenho certeza que Ele morreu por mim, foi crucificado, levou os meus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e que Ele está reinando. Quem que traz essa certeza para mim? Só o Espírito Santo. Então o teu relacionamento com o Espírito Santo vai te mover a você a isso. Pastor, mas como que começa isso? Começa com uma inquietação dentro de você. Todo mundo fala, mas como que eu descubro o propósito? Quando algo começa a inquietar dentro de você, você fala, tem alguma coisa de errado. E você olha a sua volta e fala assim, eu não tinha nada de errado. Em termos, a minha família estava bem, a igreja estava bem, a minha empresa estava bem, e não tinha nada de errado, mas eu sabia que aquilo era o próprio Deus fazendo algo crescer dentro de mim, para que eu tomasse essa decisão. Antes de tudo que você falou, vocês estão num seminário lá, vocês estão sendo ministrados, vocês estão aprendendo coisas novas de Jesus, e a pergunta pra gente que está aqui, com saudade, sendo ministrados coisas novas também, o que vocês vão trazer de lá para cá e como vocês vão aplicar isso aqui pra gente? As pessoas acham que, lógico que a palavra de Deus ela se renova, mas as pessoas acham que é como se fosse algo extraordinário que a gente não tem na nossa própria, na igreja local. Eu lembro da passagem de Isaías 11:1, que ele profetizou sobre Jesus. Falava que Jesus era um broto novo, mas Jesus
o broto novo já estava ali. Então nós temos uma ligação. Então não é que vem tudo novo, que aqui não presta, que aqui não vale de nada. Não. A palavra ela se renova. Como eu vou aplicar aqui? Na verdade eu não sei sobre isso. O que eu sei, o que eu estou separando o tempo, é como que Deus está ministrando em mim. O restante de como vai ser o ministério, o que vai acontecer para frente, eu ainda não cheguei nessa etapa. A pessoa dentro da igreja parece que ela quer uma revelação como se fosse um mapa do tesouro que abre para ela e fala ali, ó, tá pronto, agora eu sei que eu tenho que ir para o A, para o B, para o C, para não sei o que. Não. Normalmente, algumas pessoas pode ser diferente, normalmente, Deus vai abrindo as coisas por partes, conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos amadurecendo, conforme nós vamos respondendo a Deus. Uma das coisas importantes que eu aprendi esses dias foi, quanto mais eu me entrego a Deus, quanto mais eu me coloco a Deus e eu me esvazio, mais eu recebo as coisas dele. Então eu estou nessa parte de receber de Deus. Eu tenho certeza que eu não volto para a igreja falando, nossa, a igreja está tudo errado. Não, para mim é só um renovo que está acontecendo. É só um renovo para mim, o americano chama de refresh. É só um renovo que eu estou separando para dedicar a minha vida a uma profundidade maior com Deus. Então você não está lá, tipo, você não é o pastor Guilherme e a pastora Sueli, é o Guilherme e a Sueli que estão lá para aprender mais de Deus para si e isso depois flui. É uma consequência. Amém. É uma consequência do que Deus trabalhar. Eu só consigo produzir aquilo que está aqui dentro. Eu só consigo dar aquilo que eu recebo. Então, lá eu não estou produzindo. Eu estou igual a figueira. Eu estou seco, estou buscando acabar com todas as flores para mim não ser nada de um fake. Não estou na época de produzir. Eu estou na época de enraizamento. Estou na época de profundidade. Depois de produzir, daí vai ser natural. Pastor, diante de tudo que o senhor está vendo, tudo que o senhor está conhecendo lá, tudo que o senhor conhece aqui, o senhor vê uma diferença, uma transição da igreja nova, que eles chamam de igreja worship, e da igreja tradicional? E se isso é bom, se isso é ruim, quais são os pontos bons e ruins disso? Ou é a mesma coisa, o mesmo evangelho? As pessoas estão olhando como se fosse uma grande revolução na igreja, pintar a igreja de preto. O cara que pinta a igreja de preto para ter uma filmagem melhor, uma qualidade de vídeo melhor, não vejo problema nenhum. Agora, o cara que coloca a igreja de preto, porque está na moda a igreja de preto, porque isso é o que é necessário para você ter e chamar os jovens da igreja, ele está fora. O que a igreja precisa ter no Brasil, na América, na Ásia, na África, na Europa, é Jesus. Se você tiver Jesus na igreja, se você pregar o verdadeiro evangelho, não tem receita de bolo. Ah, e a célula funciona em um, não funciona em outro. Você tem que fazer célula, senão você não vai para frente. Você tem que pintar a igreja de preto, senão não vai dar certo. Você tem que usar a bermuda no púlpito, o outro não pode usar, senão vai para o inferno. Se usou... Não. A hora que você leva a igreja para o evangelho, para a palavra, para Jesus, isso é o que a igreja precisa. Isso é o que o Guilherme, o Antônio, a Maria, o Marcos, o homem precisa, de Jesus. Se Jesus estiver na igreja, pode ser um galpão todo quebrado, com as telhas furadas. Eu já tive uma oportunidade de ir para o Haiti. O culto começava às 4h30, 5 horas da manhã, por causa do sol, e não tinha parede, era tecido com o telhado todo em lata, furado, com chão batido e banco de madeira. Jesus estava lá. Era o que aquela população precisava. Então a igreja precisa de Jesus. Pastor, qual que é a sua opinião sobre a modernização da igreja? As pessoas estão colocando a modernização como se fosse a solução para ganhar almas dentro da igreja. Como que se eu colocar a modernização, eu vou conseguir que a minha igreja tenha uma grande quantidade de membros ou não. Não. A modernização da igreja é só uma ferramenta. Por exemplo, a internet hoje, as redes sociais, eu vejo como uma ferramenta que a igreja deve usar para alcançar as pessoas. Ponto. O que as pessoas têm que entender é que a igreja, Deus comparou a igreja como um corpo. Se a igreja é um corpo, ela evolui. Então eu também não posso ficar para trás. Não é que dizer que eu tenho que ir na internet, não é isso. Eu não posso ficar para trás diante da evolução e da ação da igreja na sociedade. Eu não posso ficar para trás da ação e da manifestação do reino nos dias de hoje. O reino se manifestou no passado,
O reino se manifesta hoje e o reino vai se manifestar amanhã. E como é estar lá e ver a sua igreja aqui? Sente a sensação tipo, ai meu Deus, o que está acontecendo lá? Ai meu Deus, aquele menino está fazendo aquilo ali, eu não posso estar lá por ele, orando por ele e pastoreando ele. Existe essa sensação? Não é que eu não tenha preocupação, mas eu não sou Deus. Eu não sou o dono da igreja. Deus pode ter me colocado como pastor da igreja para cuidar, mas eu fui e existem outros pastores aqui que estão sendo cuidados. Se as pessoas estão colocando a esperança que o Guilherme vai voltar, que o Guilherme vai revolucionar e estão deixando de viver hoje, elas estão deixando de plantar hoje e vão ter problema na colheita amanhã. Existe um zelo da igreja, eu oro pela igreja, eu choro por esta igreja lá, sim, eu clamo a Jesus por essa igreja lá, sim, mas eu não sou o dono da igreja. As pessoas estão colocando a fé delas, a expectativa dela em pessoa errada, pessoa que ela tem que colocar a esperança. Se existe alguém que pode fazer acontecer, é o dono da igreja, e ele se chama Jesus. Amém. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro talk show aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E fiquem ligados, porque logo mais tem novidade vindo por aí, viu? Então já corre, se inscreve, curte o vídeo, compartilha para que outras pessoas possam entender qual que é o propósito de Deus para a vida delas. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau!